Sabe, às vezes é um exercício interessante imaginar como vai ser um dia comum daqui a alguns anos, e hoje a gente vai fazer exatamente isso. Vamos mergulhar nas notícias de um único dia de 2025 para tentar entender as grandes transformações que já estão desenhando o nosso futuro. A data que a gente escolheu é essa aqui, 23 de outubro de 2025. Pode parecer um dia qualquer, mas quando a gente junta as manchetes, as notícias desse dia, elas contam uma história bem fascinante sobre os rumos que o mundo está tomando. Então, a ideia aqui é conectar os pontos, pegar notícias que, à primeira vista, parecem não ter nada a ver uma com a outra. Porque é justamente nessa ligação, sabe, é aí que as tendências mais importantes do futuro começam a aparecer de verdade. Ok, vamos começar. O primeiro grande tema que salta aos olhos vem de duas histórias bem distintas, mas que no fundo falam da mesma coisa: o impacto da tecnologia na força de trabalho. Para começar, olha só a escala da automação física. É algo realmente impressionante. Estamos falando de 1 milhão de robôs já trabalhando nos armazéns da Amazon só nos Estados Unidos. É literalmente um exército de máquinas. E isso aqui não é só para aumentar a eficiência, não. É um plano bem claro para mudar radicalmente a composição da força de trabalho. A meta é substituir mais de 600 mil postos de trabalho humanos por robôs. O objetivo final: automatizar 3/4 de todas as operações. Isso geraria uma economia estimada em 12,6 bilhões de dólares só até 2027. É muito dinheiro. Mas, e é aqui que a coisa fica mais complexa. A automação não está só no trabalho braçal. Ela também está chegando com tudo no trabalho intelectual. Essa segunda frente da revolução, saindo do armazém e indo direto para o mercado financeiro. E olha que dado forte que vem de uma pesquisa de Stanford, o impacto nos chamados empregos de colarinho branco. Isso não é mais uma coisa para o futuro, sabe? Para quem está entrando no mercado agora, recém-formado, já é uma realidade. Pois é, e essa mudança é totalmente intencional. Pensa só, empresas como a OpenAI estão ativamente ensinando a inteligência artificial a fazer tarefas complexas como modelagem financeira, fusões e aquisições, que antes eram a porta de entrada para a carreira de muito analista. Essa transformação toda no trabalho levanta outra questão, né? O que a nossa sociedade valoriza hoje em dia? E uma forma de ver isso é olhar como a gente coloca preço nas coisas, nos nossos ícones, sejam eles culturais ou comerciais. E nesse mesmo dia, 23 de outubro, duas notícias nos obrigam a pensar nisso. Afinal, quanto vale um ícone? E quem é que decide esse valor? As histórias são sobre dois tipos de ícones bem diferentes. De um lado, temos um ícone cultural, um patrimônio público, o Maracanã. O governo do Rio de Janeiro cogitando vender o estádio para ajudar a pagar suas dívidas. É isso mesmo, um símbolo nacional colocado na balança financeira do Estado. Do outro lado, um ícone totalmente diferente. Comercial, moderno. A Fenty Beauty, da Rihanna. Uma marca que deu tão certo que virou um fenômeno tão grande que sua empresa-mãe, a LVMH, planeja lucrar com sua avaliação bilionária. Então, olha que interessante, os dois são ativos absurdamente valiosos, mas a forma como esse valor é criado e por que ele está sendo vendido conta histórias bem diferentes sobre a nossa economia em transformação. De um lado, dívida pública, do outro, estratégia corporativa. E por falar em transformação, a última tendência que esse dia revela é meio contraintuitiva. No mundo que a gente imagina cada vez mais conectado, parece estar surgindo um movimento de desconexão. Olha só esse dado do Brasil. Pela primeira vez em quase uma década, os números mostram uma queda bem relevante na quantidade de crianças, especialmente as mais novas, que têm o próprio celular. E o que está por trás disso? Não é só uma mudança de comportamento dos pais, não. O principal motor dessa queda é uma consequência direta de uma nova lei federal que proibiu o uso de celulares nas escolas do país todo. Os efeitos em cascata são imediatos. O uso de internet em sala de aula, por exemplo, caiu para o menor nível desde 2020. Mas isso vai além da escola. Essa lei joga mais lenha na fogueira daquela discussão global sobre tempo de tela e o impacto da tecnologia no desenvolvimento dos mais jovens. Bom, então, o que a gente tira de tudo isso? Qual é o panorama que esse único dia, lá em outubro de 2025, nos mostra? Fica claro que existem pelo menos três grandes forças em jogo, e às vezes elas até parecem ir em direções opostas. A aceleração da automação, tanto física quanto intelectual, a remodelação do conceito de valor
E, por fim, esse início de uma contratendência à hiperconectividade. E essa foi a história de um único dia. Agora, a pergunta que fica é: o que acontece quando essas tendências se aceleram não por um dia, mas por uma década inteira? É uma reflexão sobre a velocidade e a complexidade das mudanças que estão definindo nosso futuro coletivo.